Casa Church, paz seja com vocês, boa noite. Tempo de bênção na presença de Deus, sábado de alegria, sábado de celebração, sábado de ceiar também, com a igreja. E mais uma vez, seja bem-vindo a este lugar de acolhimento, de esperança, de alegria e de compartilhar de amor e de fé no Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra para o coração de vocês. Nós estamos, nesse mês de agosto, trabalhando uma série denominada Breakthrough. E a Ana já falou aqui semana passada, ela começou a ministrar essa série, ela abriu esse conjunto de mensagens e achei interessante que uma das coisas que ela nos trouxe na semana passada é alguns sinônimos desse termo, dessa palavra. E o principal que ela falou semana passada é o que tem mais sentido também para nós, para o nosso coração, que é reviravolta. E breakthrough, ao passo que é avançar, ao passo que pode ser conquista, que pode ser ir adiante, é também e muito mais reviravolta. E esse termo reviravolta, né, é o virar, que é um conjunto de três palavras, né? É o virar, um verbo virar, que está virando novamente, virar outra vez, revirar é virar outra vez. E a volta fala muito dessas transformações e mudanças que acontecem na nossa vida. Eu creio que nós estamos sempre tendo a oportunidade de sermos transformados, todos os dias. Você está vivendo transformações de Deus? Você crê que hoje Deus preparou essa noite para operar transformações na sua vida? Quem crê assim, pode dizer amém aí. Amém. Eu creio também. Transformações de Deus estão acontecendo na nossa vida. E eu quero te convidar para que a gente, juntos, abra a palavra de Deus na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 5. Essa é a palavra que o Espírito Santo me inspirou essa semana. E é interessante que algumas vezes Deus inspira a gente no momento em que a gente está no nosso quarto de oração, outras vezes a gente está fazendo alguma atividade física. Essa semana eu estava conversando com o Brian e nós estávamos meditando na palavra juntos, e nós passamos o dia juntos essa semana, e o versículo do dia era esse texto. E eu comecei a ler com ele e a gente começou a meditar, e o Espírito Santo começou a falar comigo e não parou mais sobre essa palavra. E Deus me trouxe para cá para compartilhar isso com vocês hoje. Então, Romanos capítulo 5, verso 8, é o único versículo que eu quero compartilhar com vocês hoje, a mensagem que Deus me inspira para a nossa vida hoje à noite, para esse revirar de Deus. Existe um revirar de Deus aqui, para o nosso coração, para a nossa vida, para aquilo que a gente entende estarmos tendo a oportunidade de viver juntos. Então o texto diz, de Romanos 5 e 8, mas Deus demonstra, numa outra versão essa palavra demonstra é substituída por prova o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui, queremos colocar diante do Senhor toda a nossa concentração, para que o Teu Espírito nos fale muito mais do que qualquer que seja a palavra que a gente pudesse receber nesse intervalo de tempo. Então a gente quer fazer um compromisso contigo, de nos concentrarmos inteiramente no que o Senhor tem para falar. Quantas pessoas que estão aqui hoje, saíram de suas casas e vieram celebrar ao Senhor, vieram viver um tempo de comunhão, mas estão precisando ouvir a Tua voz. Eu também sou um deles.
eu preciso te ouvir. Fala comigo, fala conosco. Nós assim oramos no nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Eu vou dar um panorama para você rapidinho, desses primeiros 5 capítulos da carta de Paulo aos Romanos. Eu já falei aqui outras vezes, os teólogos dizem que se houvesse só os evangelhos e a carta aos Romanos, era suficiente para a igreja viver uma fé completa. Romanos tem uma profundidade tão grande, que embora toda a Bíblia seja extremamente importante, a teologia vê a carta aos Romanos, unida aos evangelhos, como princípios fundamentais, elementares e basilares para a fé cristã. Aqui em Romanos a gente encontra tudo o que a gente precisa saber sobre vida cristã, sobre a vida do homem, sobre o plano de Deus para o homem, sobre tudo o que a gente vive quando a gente se encontra com Jesus e começa a ser novamente gerado, quando a gente começa a ser chamado por Deus para Ele nos regenerar. Então, o capítulo 1 de Romanos, a gente vê, Deus revela o estado perdido da natureza humana. Paulo vai falar no capítulo 1 sobre como a natureza humana está inteiramente distante de Deus, dos seus projetos, das suas ideias, como o ser humano vive algo louco, distante inteiramente do que Deus tem proposto. O segundo capítulo dessa carta fala do juízo de Deus. Ao passo que o homem está tão desviado da vontade de Deus, Deus é justo e vai estabelecer um juízo. Então o capítulo 2 de Romanos fala desse Deus que vai julgar as nossas ações, as ações dos seres humanos. O capítulo 3 vai aprofundar-se ou unir-se ao capítulo 1, porque vai mostrar que não existe ninguém justo. E isso é interessante. Não há um justo sequer. No Antigo Testamento, Deus olhou e disse assim: eu procurei um homem que estivesse na brecha entre mim e o meu povo, e não encontrei. Então não existiu nessa terra uma única pessoa que fosse justa. Por isso Deus enviou seu Filho, Cristo. Cristo foi a única pessoa que viveu nessa terra em toda a sua vida, os seus 33 anos de vida e de existência, que foi inteiramente justo. Mas o capítulo 4 começa a trazer para a gente algo especial. Deus começa a revelar algumas coisas que, quando você começa a ler o capítulo 4, você já começa a se alegrar e chorar. Porque o capítulo 4 é uma viagem que vai nos falar da justificação pela fé. Através, no capítulo 4, Deus usa Paulo para falar do exemplo de Abraão. Então, Abraão, que era um homem politeísta, que sai de Ur dos Caldeus, em direção à terra de Canaã com seu pai, para no meio do caminho, no meio da viagem, para num lugar chamado Harã. E o pai de Abraão, depois de alguns anos que eles vivem em Harã, morre. E aí Deus, por total decisão soberana que ele tem, chama Abraão. E não me pergunte por quê. Porque não existe uma explicação por que Deus chama esse homem. Fato é que Deus chama esse homem, que não era um israelita, porque não existia Israel ainda. Israel vai passar a existir a partir de Abraão. Então Deus chama esse homem e fala: sai daí de onde você está, sai da tua terra, do meio da tua família, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E aí a Bíblia diz que Abraão saiu e creu. E essa fé que Abraão tem é comparada àquilo que vai trazer justificação para ele. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, vai falar que é pela fé que nós somos justificados, a exemplo de Abraão. Veja bem, Abraão não tinha Bíblia, Abraão não tinha referências espirituais, mas uma única palavra fez esse homem começar uma jornada com Deus. Você pode não ter muito conhecimento de Deus, você pode nunca ter lido a Bíblia, nunca ter lido uma sequer página da Bíblia, mas uma palavra de Deus hoje à noite pode te levar para uma jornada que você nunca imaginou viver com o Senhor.
uma só palavra de Deus começa grandes transformações na nossa vida. Foi pela palavra de Deus que Deus estabeleceu todo mundo. A gente para pensar pouco nisso. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e de repente, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, como que preparando o ambiente. E aí Deus começa a falar: haja. É interessante isso, porque isso ainda acontece nesses dias. Esse Espírito Santo que pairava sobre a face das águas e preparava o cenário para a criação de Deus, está aqui hoje à noite. E talvez você já possa sentir Ele aí com você, preparando o seu coração para as palavras que Deus já está falando contigo, trazendo construções poderosas no seu coração e na sua fé. Você crê nisso? Abraão começa essa jornada, é justificado pela fé. E no capítulo 5, o capítulo que a gente lê, capítulo 5 vai começar a apresentar a paz e o amor sendo trazidas por Deus, em lugar de castigo e terror. Primeiro verso do capítulo 5, Paulo fala: tendo, pois, sido justificados por Deus, por Cristo, ou justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo começa a dizer o seguinte: a justificação que Abraão viveu lá, quando Deus chama ele daquele paganismo que ele vivia, porque ele veio de uma terra politeísta, muitos deuses. Aquele paganismo, aquela limpeza que Deus fez na vida de Abraão, agora está acessível a cada um de nós. Nós fomos justificados por meio da fé, através de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora a gente tem paz com Deus. Por que paz com Deus? Porque no capítulo 1 de Romanos, o homem está em total conflito e confronto com Deus. O homem está na contramão de Deus. E aí agora Paulo vai dizer: nós temos agora paz. Mas o verso que nós lemos, nós vamos ver Paulo dizendo: mas Deus prova ou demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Perceba que o nosso breakthrough começa em Deus. Porque esta prova que Deus faz é de autoria dele. Ninguém pediu, ninguém bateu na porta do céu e disse: dá para você provar, Deus, que você é o nosso Criador. Dá para você provar que você, como Criador, quer um relacionamento conosco? Não, foi por livre e espontânea vontade que Deus decide iniciar uma reviravolta na nossa vida. Fazer uma reviravolta no nosso coração. E aí Paulo vai dizer: Deus prova o seu amor para com a gente. E quando a gente olha esta figura do que Deus faz, a gente começa também a espelhar isso na nossa vida. Por exemplo, como é que eu sei que eu estou vivendo ou que eu já vivi uma reviravolta de Deus? Pergunta que eu faço para você é: como é que você sabe que você já viveu algumas reviravoltas de Deus? Porque a nossa vida, sendo tão cíclica, de altos e baixos, a gente vive inúmeras reviravoltas. Eu tenho vivido ao longo da minha vida inúmeras reviravoltas, inúmeros avanços de Deus, rupturas de Deus, rompimentos de Deus. Mas como é que a gente tem pelo menos uma pista de que a gente está no caminho da reviravolta, que você viveu essa reviravolta? Em primeiro lugar, eu digo para você que uma reviravolta acontece quando a gente vive um amor que se deixa provar. O amor exige provas. Por isso que Paulo vai dizer: Deus prova o seu amor. Porque embora Deus tivesse anunciado, e João vai dizer isso, o capítulo 3, versículo 16, do Evangelho de Jesus, segundo João, é o texto áureo da Bíblia, né? O texto de ouro, todo mundo conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu único filho. Então essa expressão, Deus amou, precisava ser acompanhada de provas. Porque o amor exige provas. E se você e eu não estivermos dispostos a oferecer as provas, talvez não seja interessante a gente dizer, te amo. A palavra te amo é algo extremamente denso, profundo, cheia de significados. E a gente vive num país onde o te amo é muito comum, né? Diz-se facilmente o te amo. A cultura americana disse muito mais facilmente te amo do que a cultura brasileira. Mas a gente vive, quando a gente viveu uma reviravolta, a gente vive um amor que começa a provar e não só um amor que afirma. Porque se eu quero realmente afirmar as palavras que eu declaro, seja para Deus, seja para minha esposa, seja para as minhas filhas, sejam para vocês, para a minha igreja, para a igreja que eu faço parte, para a minha família, meus parentes, os meus pais. Não basta só dizer te amo e com as minhas atitudes estou dizendo te desonro. Não basta só dizer te amo e com as minhas ações te desprezo. Não basta dizer te amo com ações de desinteresse. A gente vive uma reviravolta quando a gente começa a provar o amor que a gente declara. A Bíblia está cheia de passagens que mostram Deus provando o amor. Isaías 64:4, Isaías, o profeta, diz: desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha, que prova por aqueles que nele esperam. Deus prova o seu amor para conosco. Deus provou o seu amor para com você. Deus provou o seu amor para comigo. E eu estou vivendo essa reviravolta de Deus, esse breakthrough, quando eu também começo a viver uma vida de amor que começa a provar. Vocês se lembram de um dia que Jesus entrou na casa de um fariseu e uma mulher de índole duvidosa, para não dizer outra coisa, vai aos pés de Jesus, se ajoelha e no Oriente, naquela época, os homens se assentavam em cima das panturrilhas, assim, né, com os pés para trás, e eles estão em volta da mesa, se alimentando. E aquela mulher se ajoelha aos pés de Jesus, atrás dele, como eu estou aqui, começa a chorar e derrama um perfume sobre os seus pés, um unguento, um nardo puro. E um fariseu que tinha recebido Jesus em casa, um homem de muitas posses, olha aquilo e fala: esse homem, se ele soubesse que essa mulher é uma pecadora. Jesus conhecia o que aquele homem estava dizendo e disse para ele: eu entrei na sua casa, você não me deu um beijo no rosto, mas essa mulher não cansa de beijar os meus pés. Você não deu água para os meus pés para serem lavados, porque naquela época não existiam sapatos fechados, eram sandálias nas ruas empoeiradas de Israel. E ele diz: mas essa mulher está lavando os meus pés com lágrimas. Você não derramou azeite sobre a minha cabeça, como também era de costume naquela época, era um sinal de honra, mas essa mulher está derramando unguento e nardo sobre mim. E aí Jesus vai dizer para ele: sabe por que ela está fazendo muito? Porque ela ama muito. E a gente não consegue espelhar esse verso aqui. Eu quero ler para vocês o Lucas 7:47, porque eu tenho uma versão diferente daquela que a gente costuma usar. A gente usa a NVI, mas na NTLH a expressão de Jesus é: eu afirmo a você.
Então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus está dizendo para este homem, que não consegue agir com ele, que o nosso conhecimento de Jesus, o nosso relacionamento de Jesus, a nossa consciência de onde a gente veio, vai fazer também com que a intensidade do nosso amor seja medida da forma mais precisa e correta. Quando a gente tem consciência, e talvez é por isso que a gente precise tanto ler a palavra. Porque se você começa a ler Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, quando você chega no 5, você fala, meu Deus, me cobre, como eu preciso dessa misericórdia e dessa graça. A gente não vem para a presença de Deus como alguém que está fazendo um favor para Deus, como alguém que vai aceitar Jesus nesse termo religioso, mas a verdade é que a gente vai para a presença de Deus. Jesus, se o Senhor puder, me aceita. Me aceita do jeito que eu estou, mas não deixe-me do jeito que eu estou, me transforma, opera um breakthrough na minha vida, e Jesus começa a operar esse breakthrough. Olha o que é que João escreve na primeira epístola dele, capítulo 3, versos 17 e 18. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Aí eu falo para você que o amor vai além do que os ouvidos podem perceber. O amor é a mola motriz da vida cristã. Sabe, quando eu sei que eu vivi uma reviravolta, que a minha vida foi transformada pelo Senhor, quando o meu amor começa a provar as palavras que eu declaro. Quando eu venho aqui no sábado à noite, na celebração, e digo, Jesus, eu te amo, porque tu és a expressão máxima do amor. Mas no domingo, eu vou buscar alguém para curar, para perdoar ou pedir perdão, para demonstrar amor, para socorrer, para fazer algo que materialize aquilo que eu expressei numa noite de adoração, numa noite de louvor na casa de Deus. Em nome do amor que prova, muita gente já mostrou que viveu uma reviravolta. Eu estava escrevendo esse texto e eu me lembrei quando eu vim para os Estados Unidos em 2015 como missionário. Eu tinha feito uma pesquisa dos missionários que tinham se aposentado e morrido naquele ano, para eu entender alguma coisa sobre quem é que eu poderia estar substituindo no mundo espiritual. E é claro que a minha história não chega nem perto dessa daqui, mas eu fiquei impressionado com uma missionária que morreu em 2015, aqui nos Estados Unidos. E ela foi casada com um missionário americano, um casal de americanos. Ela era filha de missionários que tinham feito missão na Bélgica. Ela tinha nascido na Bélgica, mas os pais eram americanos, faziam missão na Bélgica. Depois ela vem viver nos Estados Unidos, se casa com um americano. E depois de alguns anos, o seu marido, com 28 anos, decide fazer um trabalho missionário junto a aldeias no Equador, de indígenas, que eram hostis a estrangeiros, e eram canibalistas. E eles sobrevoaram por meses aquela região, com mais um grupo de pessoas, e começaram a tentar uma aproximação, fizeram sobrevoos naquela região, soltando presentes do avião.
para aquela comunidade começar a entender que havia um interesse de aproximação e de cuidado deles. E eles, quando vão por terra, depois de algumas semanas se aproximando, algumas pessoas dão a eles uma certa confiança, e aí já existe uma primeira aproximação, mas depois de alguns poucos dias, um grupo hostil dessa tribo matou todos aqueles missionários. E a esposa desse missionário não morre nesse momento, e ela continua viva, mas alguns anos depois, ela continua orando por aquela aldeia. Alguns anos depois, ela teve a oportunidade de voltar àquele lugar e evangelizar aquele mesmo grupo de pessoas que tinha matado o seu marido. O nome dessa mulher é Elizabeth Elliot. E ela, junto com uma outra missionária, viveu por 2 anos, aprendeu a língua daquele povo e viveu por 2 anos servindo aquela comunidade. Que legado essa mulher deixa? Um legado de amor na íntegra, na prática, de amor com a vida. Ela se torna uma palestrante depois disso, uma autora de livros, e em 2015 ela morre. E ela cunhou uma frase dizendo: ame profundamente, pois é assim que Deus ama você. E esse amor profundo faz a gente mostrar nas ações, todos os dias da nossa vida. Me lembro também de uma história de um jovem que deu muito trabalho para os pais. E nos conflitos que ele teve com os pais, desrespeitando os pais, entristecendo seus pais, esse menino perdido, vivendo na criminalidade, foi preso. E um pouco antes dele ser preso, ele teve uma briga com seu pai. E o seu pai disse para ele: eu espero que você não volte nunca mais. Esse rapaz vai para a prisão, e passa alguns anos na prisão e descobre que o seu pai morre. E a sua mãe estava lá ferida também por ele. Ele tinha ferido demais os seus pais, tinha decepcionado demais os seus pais, mas na prisão ele conhece o amor de Deus. Ele se transforma em um novo homem, agora ele é perdoado. E ele escreve uma carta para sua mãe. Diz: mãe, eu sei que vocês disseram para mim nunca mais voltar para casa. Mas eu sou um novo homem, eu me encontrei com Jesus e eu me arrependo muito de ter trazido tanto desgosto para vocês. Eu queria dizer para você que eu gostaria muito de voltar, de sentir o seu abraço, de sentir o seu cheiro, de viver nessa casa que para mim trouxe tantas alegrias, embora eu não percebesse até que eu perdesse. E eu não quero precisar te constranger chegando à sua porta e esperando que você tenha que dizer para mim: não, você não é aceito aqui. Então, para que não haja esse constrangimento, eu gostaria de pedir que você deixasse um lenço branco amarrado na árvore. E eu vou passar de trem que tem a linha próximo de casa e vou ver se o lenço branco estiver na árvore, é um sinal de que você me aceita de volta. E eu vou para casa. Se o lenço branco não estiver na árvore, eu vou entender que você não me aceita e eu vou passar direto e vou viver a minha vida. E aquele jovem, no dia que sai da prisão, pega o trem e vai cheio de expectativas do que pode encontrar. Se vai encontrar ou não o lenço amarrado na árvore. E quando ele está chegando perto da casa, ele se levanta do banco do trem e vai na janela e fica olhando em diagonal. Quando você está olhando para algo que está por chegar, e ele fica olhando, olhando, e ele não vê o verde da árvore. E por algum instante possa ter passado na cabeça dele: será que arrancaram a árvore? Mas ele não vê o verde da árvore, e no lugar disso ele vê uma árvore coberta com um lençol branco.
da mãe dizendo, por meio daquela atitude: volte, por favor, o teu lugar é junto de nós, o teu lugar é em casa. Eu creio que quando a Bíblia diz que Deus prova o seu amor por nós enviando Cristo, Deus estava cobrindo uma árvore para trazer um sinal para a gente que Ele está aberto, está com os braços abertos para nos receber e para fazer na nossa vida uma reviravolta e transformar toda a nossa história e toda a nossa vida. Segunda coisa que acontece na vida de quem está vivendo uma reviravolta de Deus é que a gente vive em favor do outro. Sabe por que a gente vive em favor do outro depois que a gente vive uma reviravolta? Porque Deus fez em nosso favor primeiro. O texto diz: Deus prova o seu amor por quem? Por nós. Então foi a favor de nós que Deus provou o amor. Deus não prova o amor para dizer assim, é só para que as pessoas vejam quanto bom eu sou. Não, Deus prova o seu amor para o nosso benefício. E quando a gente está vivendo em favor do outro, isso é um desafio tão grande, porque esse mundo que a gente vive nos ensinou a gente lutar pelos nossos ideais, pelas nossas necessidades. Então o mundo está te pregando: seja feliz, lute pela sua felicidade, cumpra, se revista daquilo que vai te valorizar. E claro que eu não estou pregando contra você se autovalorizar, mas o problema é que a visão desse mundo, esse mundo sistêmico, ela foi longe demais, não foi? Ela nos chama a gente ficar egoísta demais e a gente pensa muito na gente. E a gente é pressionado pela cultura a viver uma super autoestima. Tudo para mim, e se sobrar alguma coisa para os outros, está tudo bem. Deus nos chama para a gente viver, ao invés de uma autoestima, a gente viver a estima do alto. Quando você vive a estima do alto, a estima de Deus, você sabe o teu lugar e você consegue alcançar o outro na dimensão do que Deus quer que você olhe para o outro. A gente consegue cumprir a Bíblia e nos manda considerar o outro superior a nós. E aí a gente não chega em lugar nenhum mais com o peito estufado, dizendo: dá licença que eu tenho curso, dá licença que eu sou doutor ou doutora, dá licença que eu sou bem-sucedido, dá licença que eu tenho uma vida econômica que preenche o status quo que a sociedade exige. Não. A gente entra em qualquer lugar, entendendo. Deus fez uma reviravolta na nossa vida. E a gente pergunta: o que eu faço com essa reviravolta, Deus? E aí a gente vai lá para João capítulo 13, Jesus pegando uma toalha, uma bacia, lavando os pés de homens que se espantam com essa atitude, porque era uma atitude mais desprezível daquela época, uma ação de um escravo, e Jesus disse: eu quero que vocês façam o mesmo com as pessoas. Saiam lavando os pés das pessoas. Não literalmente, a gente não precisa pegar uma toalha, uma bacia e sair por aí querendo lavar o pé das pessoas, mas do nosso relacionamento com o outro, a gente vive uma reviravolta quando a gente se coloca para servir o outro. 1 João, mesmo 1 João, o apóstolo do amor, no capítulo 3, verso 16, a gente leu 17 e 18, o verso 16 ele diz: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Jesus teve uma discussão, um diálogo com os apóstolos, às vésperas da sua morte. Ele vê os discípulos, ele tinha falado que ele morreria, ele está praticamente já sentindo as primeiras ânsias de morte e agonia. Ele vê que os discípulos estão disputando quem vai ser o primeiro, quem vai ser o maior. E aí Jesus, nesse diálogo, olha para Pedro
em Lucas 22, 31 e 32, diz: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, você fortaleça os seus irmãos. Jesus está dizendo para Pedro: quando você se converter, Pedro, você vai se tornar um grande pregador. Quando você se converter, você vai se tornar um apóstolo respeitado. Não, Jesus está dizendo: quando você se converter, sabe o que você vai fazer? Fortalecer os seus irmãos. Sabe para que nós servimos? Sabe para que você serve? Sabe para que Deus se revelou a você? Que Deus fez uma obra na sua vida para você servir de fortaleza para quem está do teu lado. Vou pedir que você pare de olhar para mim agora e olhe para quem está do seu lado. Fortaleça essa pessoa. Seja esse instrumento de Deus. Fortaleça essa pessoa. Essa semana eu estava conversando com um irmão e a gente estava falando da Bíblia, ele estava falando de Abissai. E eu fiquei pensando naquilo que nós meditamos. Abissai foi um dos valentes de Davi, filho de Zeruia, de um homem chamado Zeruia. E Abissai, lá no livro de 2 Samuel, foi um homem que salvou o rei Davi de ser morto por um gigante. Davi já não era mais aquele jovenzinho ou aquele jovenzão que matou o Golias. Ele já era um homem já de meia idade para cima. Já estava um tanto cansado, muito desgastado, e Davi já não tinha mais a mesma energia. Eles estão numa batalha e um gigante tem Davi como alvo, vai matar Davi, e Abissai corre e mata esse gigante. Vamos ler 2 Samuel 21, 15, 17. Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito. E Isbi-Benob, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg, e além disso, ele estava armado com uma espada nova. Mas Abissai, filho de Zeruia, foi ao encontro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Esse Abissai aqui entendeu. Ele está vivendo e vai enfrentar um gigante. Quantos gigantes você tem enfrentado na tua vida para beneficiar o outro? Porque a gente acorda de manhã e posta no Instagram, né? Vou lá matar mais um leão por dia hoje. Então a gente mata os leões que querem devorar a nossa vida. Quantos leões você tem matado pelos teus? Quantos leões eu tenho matado pela vida de alguém? Quantos gigantes eu tenho entrado na frente dele e dito: não, por cima dessa família você não vai. Por cima desse irmão que é mais fraco você não vai. Você entende o poder que Deus deu para você? Deus deu para nós. E que pode e quer nos usar para a gente ir além do que matar os nossos leões. Sim, mate todos os teus leões todos os dias, mas não se esqueça também de entender que você viveu a reviravolta por causa do outro, para fazer o bem ao outro. Os 3 valentes de Davi também, que arriscaram a vida. Um dia Davi estava na caverna de Adulão e diz assim: ai, quem me dera beber água do poço que estava em Israel. E eu, como tenho na região de Belém, lugar de onde Davi vem, ele diz: estava junto à cisterna na porta de Belém. Quem me dera me trouxessem água da cisterna. 3 valentes de Davi ouviram Davi pensar alto, correram. Essa viagem era uma viagem aproximadamente de 30 quilômetros. E eles tinham que passar no meio do acampamento filisteu, que estava acampado, sitiando Belém. E esses homens, de alguma forma, passam pelo território do inimigo sem ser vistos.
vão até a cisterna, pegam água de lá e carregam essa água mais 30 quilômetros de volta e levam para Davi. E disseram: aqui, Davi, nós buscamos água para você lá na cisterna de Belém. E Davi ficou tão impressionado com aquilo, que Davi disse: vocês arriscaram a vida de vocês, esta água aqui tem o sangue de vocês desta água, eu não posso bebê-la. E Davi derramou a água e não bebeu a água, para dizer: vocês arriscaram a vida por minha causa, eu não posso beber essa água. Como é que a gente está vivendo? Quantos gigantes a gente está matando por alguém? Você se lembra das pessoas que mataram gigantes por você? Você se lembra das pessoas que mataram a sua sede no dia em que você estava sedento? Arriscaram algo, arriscaram tempo com família, colocaram à tua disposição recursos, colocaram à tua disposição horas de sono, lazer, outras coisas. Quantas pessoas já fizeram isso por você? Quantos de nós temos feito isso pelo outro? Uma reviravolta exige de nós viver em favor do outro. Em terceiro lugar, e eu termino aqui, uma reviravolta faz a gente viver na dimensão dele, Jesus, e não na nossa dimensão. Porque quando Paulo diz assim: ele se entregou por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele está querendo dizer: nós éramos pecadores quando ele pegou o seu maior tesouro, Deus, e depositou num banco chamado graça, para que a gente pudesse ir até lá sacar esse tesouro e viver para sempre com essa herança. Então agora, a escolha é minha e sua. Eu vivo uma reviravolta quando a minha vida está vivendo na dimensão dele, não na minha. Quando eu entendo que não foram pelos meus atos, porque, como eu disse, capítulo 1º, 3º de Romanos, Paulo vai dizer: todos pecaram, estão separados da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. E era nesse mesmo estado que nós estávamos. Você estava nesse exato lugar, eu estava nesse exato lugar, o lugar da perdição, até que ele nos alcançou. Salmo 40, verso 2 e 3, o salmista diz: ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor a Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Ele fez isso. Quando ele nos buscou, nos amou, nós ainda éramos pecadores. A gente aprendeu com ele como viver em fidelidade. Você é fiel hoje, sabe por quê? Porque ele te ensinou a ser fiel. A gente aprendeu com ele viver em amor, viver em misericórdia, viver em perdão. Mas quando ele nos encontrou, nós éramos infiéis, incompassivos, injustos, rancorosos, odiosos. Em nossa dimensão de vida, condição espiritual, tudo era contrário, tudo era irreversível. Mas através de Jesus, tudo ficou favorável. E hoje a gente rompeu. E aí a gente virou novamente. Você revirou. Quando Jesus te encontrou desse jeito, ele revirou a tua vida. E eu gosto de Jó 19, 25, quando Jó diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Sabe por que Jó diz isso? Jó vive isso e diz essa expressão porque Jó viveu na sua luta 3 grandes problemas e praticamente não tinha solução. A maior provação de Jó não foi perder os bens. A maior provação de Jó não foi perder a saúde. A maior provação de Jó
está no aspecto do que o diabo fala acerca de Jó, a esposa dele fala acerca dele, os amigos dele falam acerca dele. Sabe o que o diabo falou de Jó? O diabo duvidou da fé de Jó, dizendo para Deus: Jó te adora porque você o cobre de bens e de saúde. Sabe por que Jó agora está dizendo, depois de algum tempo, lá no capítulo 19 do seu livro, eu sei que o meu Redentor vive? Sabe por que ele está dizendo, esse Redentor vive? Ele está afirmando com toda a sua alma, não eram os bens, não era a saúde, Deus era vivo na minha vida, independente do que eu tinha. Deus é vivo na nossa vida, independente do que Ele nos dá. Deus é vivo na nossa vida, na dimensão do que Ele fez no breakthrough. E a gente está vivendo nessa dimensão, de que um dia nós estávamos mortos, perdidos, mas hoje nós fomos encontrados. A segunda questão da vida de Jó é a esposa de Jó, ou os amigos de Jó. Porque os amigos de Jó disseram muitas vezes para Jó: Jó, eu acho que você pecou. Jó, eu te conheço bem, Jó. Conheço o seu coração, amigo. E Jó foi questionado pelos seus amigos. E os amigos de Jó não eram amigos ruins não, tá? Pelo menos eu leio a Bíblia e não consigo encontrar isso. Porque o pessoal brinca aí fora, né? Ah, é amigo de Jó, quando é falso, né? É amigo de Jó. Não. Porque eles não saíram falando para a vizinhança, eles falaram para Jó. O amigo de verdade é aquele que olha para você e fala para você. E ainda assim dói, mas esse é o amigo de verdade, eles falaram para Jó. Eles respeitaram o luto de Jó, eles ficaram 7 dias sentados do lado de Jó sem falar uma só palavra. O capítulo 3 de Jó mostra isso. 7 dias, você tem ideia? 7 dias do lado de Jó sem falar uma só palavra. Esses caras é que são amigos. Esses caras é que são amigos. Mas eles questionam a integridade do Jó. E é por isso que ele dá esse grito: eu sei que o meu Redentor vive. Ele responde o diabo dizendo: Deus está vivo dentro de mim. E tem uma coisa: se vocês me acusam de um erro, de um pecado, de qualquer que seja, Deus é meu Redentor. Porque o Redentor é aquele que redime você justamente de uma dívida que você não pode pagar. Então Jó está dizendo nessa expressão do capítulo 19: sim, eu tenho falhas, eu sou culpado, mas eu também tenho um Redentor. Alguém pagou por mim uma dívida que eu não podia pagar. Alguém pagou por você uma dívida impagável. Cristo pagou. E por último, a prova de Jó, pedra nesse sapato dessa prova que ele vive, é a expressão da sua mulher. Que ela está dizendo assim: amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó. Não foi isso que ela disse? Vamos olhar as palavras aqui um pouquinho. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó vai dizer assim: meu Redentor vive por fim. Ele se levantará. A mulher está dizendo para Jó: Jó, esquece. Não vai acontecer na tua vida. Não tem volta. Não tem saída. Não tem solução. Não tem expectativa. Não tem esperança. Sabe por que Abraão é justificado pela fé? Porque Abraão, diz o texto, que ele creu contra a esperança. Quando não tinha esperança, Abraão disse assim: estou crendo, Deus. E Jó faz a mesma coisa. A mulher está dizendo: amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele está dizendo assim: ele vai se levantar por fim sobre a terra. Ele está dizendo: esse Deus está em silêncio hoje, mas amanhã ele vai agir a meu favor. Esse Deus está quieto hoje, mas amanhã ele vai dar um brado, amanhã ele vai falar comigo. Esse Deus hoje não falou nada, mas amanhã ele vai falar alguma coisa e as coisas vão mudar na minha vida.
Você crê nisso? Meu Deus nunca me deixou, Ele nunca te deixará. O meu Deus nunca te deixou, nem te abandonará, nem te abandonará. O meu Deus nunca te deixou, Ele nunca te deixará. O meu Deus nunca te deixou, nem te abandonará, nem te abandonará. Vamos cantar isso? Deus está com você. O breakthrough hoje na tua vida, essa ruptura de Deus, esse avanço de Deus está no Deus se revelar e dizer: eu estou aqui, eu estou fazendo, eu ainda restauro, eu ainda cumpro, eu ainda te uso, eu ainda movo as coisas em seu favor. O meu Deus nunca te deixou, nem te abandonará. O meu Deus nunca te abandonará. O meu Deus, Ele vai com você, Ele nunca te deixará. O meu Deus nunca te deixou, nem te abandonará, nem te abandonará. O que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele. O meu Deus nunca te deixou, nem te abandonará, nem te abandonará. O meu Deus, Ele vai com você, Ele nunca te deixará. O meu Deus nunca te deixou, nem te abandonará, nem te abandonará. Quero orar com você hoje à noite. Eu vou pedir a você que faça hoje um pedido ao Senhor. Diga a Deus, por meio dessa prova de amor que o Senhor me deu, me faz viver aquilo que eu preciso viver. Me faça a tua imagem e semelhança. Me faça viver em amor, um amor que não é só de palavras, mas é de atitudes. Me faça viver não só em função minha, de forma egoísta, mas também em função do outro. E me faça, Senhor, viver nas tuas dimensões, de forma que não sejam mais as minhas vontades, as minhas impressões, mas que sejam apenas as tuas. Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, eu, em nome de Jesus, abençoo os teus filhos que entraram aqui hoje e precisam viver essa ruptura, esse rompimento. Em nome de Jesus, Senhor, visita cada um e faz aquilo que eles não estão conseguindo enxergar. Nós queremos declarar aquilo que Jó declarou: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, em nome de Jesus.